Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer o último resumo pós-rodada da rodada 38 do Campeonato Brasileiro 2024. Nesse resumo, vou falar um pouco dos resultados, vou falar um pouco do desfecho final de cada time no campeonato e falar sobre a tabela do torneio, né? Que se terminou no domingo, dia 8, né? E sem mais delongas, vamos lá, né? Eu lá no giro pré-rodada, eu disse que iria organizar o campeonato de acordo com a relevância de cada confronto, de acordo com o grau de importância do confronto que vale nada, até o confronto que vale título, né? E assim eu farei mais uma vez aqui nesse resumo pós-rodada. E vamos lá, né? Começando então pelos confrontos que não valeram muita coisa no campeonato. Fortaleza 3, Internacional 0. Pois é, né? O Fortaleza aqui já entrou em campo, já algumas rodadas já estava classificado para a Libertadores, já estava na fase de grupos. Resta saber qual posição terminaria no campeonato, né? Pois bem, tanto Fortaleza quanto o Internacional duelaram para ver quem terminaria o campeonato na quarta e na quinta colocação, né? Acabou que, com esse resultado, o Fortaleza terminou o campeonato na quarta colocação com 68 pontos, igualando a sua campanha de 2021, quando terminou na mesma posição, só que com menos pontos. E o Internacional, por sua vez, terminou o campeonato na quinta colocação com 65 pontos, né? E o Fortaleza, que vive algumas rodadas sem vencer, voltou a vencer. E o Inter sofre sua terceira derrota seguida no campeonato, né? Mas, no geral, o saldo foi positivo para o time colorado, né? E é isso, né? Ambos já estão classificados para a Libertadores e é isso, né? Vamos então para o próximo confronto. Flamengo 2, Vitória 2. Confronto esse que marcou a despedida do Gabigol, que aliás deixou sua marca, né? O Gabigol fez gol na despedida com a camisa do Flamengo. O Flamengo já entrou em campo classificado para a Libertadores, já é campeão da Copa do Brasil, já terceiro colocado no campeonato. E o Vitória, por sua vez, já entrou em campo classificado para a Sul-Americana e também apenas cumprir tabela, né? Ambos entraram em campo apenas para cumprir tabela, né? Vamos então para a tabela. O Flamengo terminou o campeonato na terceira colocação, com 70 pontos conquistados. Uma boa campanha do Flamengo. Se esperava que o Flamengo fosse brigar pelo título, mas no final das contas acabou fazendo uma boa campanha até. E o Vitória, por sua vez, terminou o campeonato na 11ª colocação com 47 pontos. Fazendo uma campanha, eu diria que acima do que a gente esperava, né? E vamos lá, né? Próximo confronto então, Grêmio 0, Corinthians 3. Confronto esse que eu já fiz pós-jogo, mas só para entrar aqui no resumo. Agora sim, são os confrontos que realmente valeram alguma coisa, desde a menor até a maior coisa. O Grêmio, apesar desse resultado, conseguiu garantir sua vaga para a Sul-Americana, graças à derrota do Juventude, né? Mas foi por pouco, cara. Por muito pouco, o Grêmio não perde essa vaga para a Sul-Americana, né? Enquanto o Corinthians, por sua vez, já entrou em campo classificado para a Libertadores, apenas para cumprir tabela, no máximo, conquistar a sua nona vitória seguida. Feito esse que conseguiu, né? Conseguiu igualar os recordes de Atlético Mineiro de 2021 e do Inter de 2020 e conseguiu 9 vitórias seguidas, fazendo então a maior sequência de vitórias da história do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, né? E vamos lá, né? Vamos então para a tabela. O Grêmio, com esse resultado, terminou o campeonato na 14ª colocação com 45 pontos, última posição que dá a vaga para a Sul-Americana, enquanto o Corinthians, por sua vez, fechou o campeonato na 7ª colocação com 56 pontos. Posição essa que ninguém imaginaria que o Corinthians, pelo decorrer do campeonato, conseguiria alcançar, mas aconteceu, né? Inclusive, mais pra frente, pretendo fazer um vídeo fazendo um balanço na temporada do Corinthians, né? E é basicamente isso, né? Vamos então para o próximo confronto. Cuiabá 1, Vasco 2. O Cuiabá, já rebaixado algumas rodadas, com esse resultado, terminou o campeonato como o pior time
como o último colocado na tabela de classificação, né? Enquanto o Vasco, por sua vez, conquistou sua segunda vitória seguida nessas últimas rodadas e já estava classificado para a Sul-Americana, tentou sonhar com um milagre para conseguir uma vaga para a Libertadores, mas acabou que esse milagre não aconteceu, né? Mas o Vasco fecha o campeonato exatamente dividindo a tabela, né? Vamos falando em tabela, vamos lá, né? O Cuiabá, como eu havia antecipado, terminou o campeonato na 20ª e última colocação no campeonato, com 30 pontos conquistados. Foi o time que menos venceu, foi o segundo time que mais perdeu e, enfim, né? Pior time do campeonato. E o Vasco, por sua vez, terminou o campeonato exatamente na 10ª colocação, ou seja, dividindo a tabela com 50 pontos conquistados, né? E o Vasco terminou o campeonato no meio da tabela, né? Vamos lá então para o próximo confronto. Bahia 2, Atlético Goianiense 0. Confronto esse que o Bahia precisava vencer para carimbar sua vaga para a Libertadores e conseguiu. O Bahia que vence esse jogo contra o Atlético Goianiense, termina o campeonato no G8 e com isso volta a disputar a Libertadores depois de incríveis 35 anos de ausência. O Bahia que disputou a Libertadores pela última vez em 89 e graças ao título brasileiro no ano anterior, ou seja, no ano de 88, né? E 35 anos depois, o Bahia volta para a Libertadores, mesmo que seja apenas para a fase preliminar, né? Aquela fase que vem antes da fase de grupos, né? Enquanto o Atlético, esse já rebaixado, sabe-se lá quantos milênios, esse apenas cumprindo tabela, fecha o campeonato como penúltimo colocado, né? Falando em tabela, vamos para ela, né? O Bahia fechou o campeonato na 8ª colocação com 53 pontos, última vaga para a pré-Libertadores. Enquanto o Atlético, por sua vez, terminou o campeonato na 19ª e penúltima colocação com 30 pontos conquistados e apenas 7 vitórias. Eu estou considerando o número de vitórias porque o Cuiabá foi o lanterna com 6 vitórias, enquanto o Atlético fechou o campeonato na 19ª colocação com 7 vitórias. Então, nesse critério, o Atlético termina o campeonato na penúltima colocação, né? E vamos lá, né? Próximo confronto, Juventude 0, Cruzeiro 1. O Juventude, que só precisava vencer esse confronto para garantir vaga na Sul-Americana, mas acabou perdendo essa vaga. Enquanto o Cruzeiro, por sua vez, precisava vencer esse jogo e conseguiu, mas dependia de um tropeço do Bahia contra o Atlético Goianiense, né? Algo que, como já vimos, não aconteceu. E com isso, o Cruzeiro está fora da Libertadores de 2025, né? Vamos então para a tabela. O Juventude termina o campeonato então na 15ª colocação com 45 pontos. Vai jogar a Série A do ano que vem. Enquanto o Cruzeiro, por sua vez, termina o campeonato na 9ª colocação com 52 pontos, né? E, como eu já disse, não consegue a vaga para a Libertadores, né? Próximo confronto. Aqui são os confrontos que valeram vaga para a Sul-Americana ou, de repente, um milagre para uma Libertadores. Vamos agora aos confrontos que marcaram a luta contra o rebaixamento. Começando então com Bragantino 5, Criciúma 1. Simplesmente o placar mais elástico da rodada, né? E surpreendente, né? Podemos dizer, né? O Bragantino, que há 2 rodadas atrás era o pior time do segundo turno, era simplesmente candidatíssimo para ser rebaixado. Tudo indicava que seria rebaixado, mas nessas últimas 2 rodadas, o Bragantino consegue 2 vitórias, uma em confronto direto e outra contra o time já rebaixado, e consegue, sabe-se lá como, escapar do rebaixamento, né? E enquanto o Criciúma, por sua vez, já entra em campo rebaixado, apenas para cumprir tabela, e levou um sacode, né? Inclusive, logo depois do confronto, né? Se eu não me engano, ontem, se eu não me engano, o técnico do time, Cláudio Tencati, pediu para deixar o comando do clube, né? Pelo menos pelo que eu vi, né?
Se foi decisão da diretoria, se foi decisão do próprio Tencate, eu tenho que conferir depois, né? Mas, pelo que eu vi, foi o Tencate quem pediu para sair do Criciúma, né? Vamos para a tabela. O Bragantino terminou o campeonato exatamente na 16ª colocação com 44 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, primeiro time a escapar do rebaixamento com 44 pontos, enquanto o Criciúma, por sua vez, termina o campeonato na 18ª colocação com 38 pontos. Esse já rebaixado para a Série B no Campeonato Brasileiro, né? Próximo confronto, então, Atlético Mineiro 1, Atlético Paranaense 0. Simplesmente confronto direto, valendo a permanência na Série A, né? O Galo, que vinha de mais de 10 rodadas sem vencer no campeonato, enquanto o Atlético vinha de uma derrota surpreendente na rodada passada do Bragantino, precisava vencer ou de repente empatar e depender de outros resultados para escapar do rebaixamento, né? O Galo, que foi a campo com um técnico interino, que pegou uma bucha enorme, diga-se de passagem, mas numa série que o Hulk perde o pênalti, mas na sobra o Rubens faz o gol, o Galo vence e com esse resultado escapa do rebaixamento para a Série B, né? E de quebra consegue uma vaga para a Sul-Americana, né? Enquanto o Atlético Paranaense, por sua vez, na rodada passada dependia apenas de uma simples vitória para escapar do rebaixamento. O Atlético conseguiu perder o jogo passado, perde ontem esse jogo de novo. E com esse resultado, o Atlético, em seu ano de centenário, em pleno ano do centenário, está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro 2025. Simplesmente um Atlético repetindo o feito de seu rival Coritiba e ser rebaixado em pleno ano do centenário. Simplesmente incrível, né, cara? O Atlético, que há 3 anos atrás era campeão sul-americana, há 2 anos atrás era finalista de Libertadores, um time bem estruturado, um time mais sólido, né? Nesse ano fez uma temporada catastrófica e acabou pagando o preço com a queda para a Série B, né? E vamos lá, né? Próximo confronto, então. Agora são os confrontos que valem o título brasileiro. Palmeiras 0, Fluminense 1. Esse confronto valeu o título e rebaixamento ao mesmo tempo, né? O Palmeiras, que foi a campo nesse confronto favorito, né? Para vencer e jogar uma pressão em cima do Botafogo. E poderia rebaixar o Fluminense, né? Se vencesse o Fluminense e se acontecesse outros resultados, né? Mas, no final das contas, acabou que nem os resultados que necessitaria acontecer para o Fluminense ser rebaixado aconteceram e nem o Palmeiras conseguiu dar conta, né? O Palmeiras, que precisava vencer esse confronto e dependia de uma derrota do Botafogo contra o São Paulo para ser campeão brasileiro, né? Mas acabou que nenhuma das duas coisas aconteceram, ou seja, nem a derrota do Botafogo e nem a vitória do Palmeiras, né? E com esse resultado, com essa derrota, o Palmeiras é vice-campeão brasileiro de 2024. Depois de ser bicampeão seguido em 2022 e 2023, agora fica com vice em 24, né? Enquanto o Fluminense, por sua vez, foi a campo pressionado, precisando de pelo menos um empate para escapar do rebaixamento. E o Fluminense não apenas conseguiu um resultado mais do que precisava, né? O Fluminense conseguiu um resultado muito além do que eu imaginava. O Fluminense consegue vencer o Palmeiras lá no Allianz Parque e, com esse resultado, além de se livrar do rebaixamento, também garante uma vaga para a Sul-Americana de 2025. E é isso, né, cara? E para finalizar esse resumo, o último da temporada, Botafogo 2, São Paulo 1. O São Paulo, que foi a campo com o time reserva, só para cumprir tabela, e o Botafogo simplesmente, depois de ser campeão da Libertadores há uma semana atrás, há exatamente uma semana,
O Botafogo, que já havia dado a volta por cima, conquistando a América, depois do trauma vivido no ano passado, algo que eu cheguei a comentar no vídeo que eu fiz sobre essa final da Libertadores, mas faltava uma coisa a mais. Faltava dar a volta por cima, superar o trauma do ano passado no próprio Campeonato Brasileiro. Pois bem, o Botafogo só precisava de um empate. Só de um empate para dar essa volta por cima e conquistar o título, né? Mas o Botafogo foi além. O Botafogo abre o placar com o gol do Savarino no primeiro tempo, um golaço de cavadinha. O São Paulo empata no segundo tempo com o gol do William Gomes, mas no último lance, o Gregory, que havia sido expulso com 40 segundos de jogo na final da Libertadores, se redime nesse jogo, faz o gol e com esse resultado o Botafogo consegue sua volta por cima, consegue afastar qualquer trauma vivido no ano passado e é campeão brasileiro de 2024. Uma grande história e, enfim, né? O Botafogo consegue repetir o feito do Santos, de Pelé e do Flamengo em 2019 e conquista, na mesma temporada, o Brasileirão e a Libertadores da América. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve, talvez até amanhã ou depois, eu pretendo fazer um vídeo comentando sobre o campeonato em si, né? Falar sobre o campeão, o que eu acabei de falar, né? Acabei dando uma adiantada. Falar um pouco sobre quem decepcionou, quem surpreendeu e... Enfim, fazer um comentário sobre o campeonato. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilha para a galera conhecer o meu canal. Um forte abraço. Fique com Deus. Tamo junto. É nóis.